Olá, Boa noite, doutor Renato. Tudo boa certo aí? noite, doutor Raul. Tudo bem? Tudo bem com você? Maravilha. Conexão ok? Tudo certo. Conexão, conexão ok, tudo certo. Maravilha. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Raul Petrilli, um dos sócios da GuardMed. Nossa empresa é focada 100% na proteção do médico, através de um programa dentro da nossa plataforma de proteção profissional. Nós temos 3 alicerces, né, para proteger o médico, criando um ciclo virtuoso e deixando que ele atue de forma mais tranquila. Esses alicerces, eles são o jurídico, a partir da blindagem jurídica. Nós temos as funcionalidades dentro da plataforma, nossa sala de emergência, que é um WhatsApp ligado direto, né, para assistir o médico, e nossa defesa judicial. O nosso programa de bem-estar, que é focado na parte psicológica, né? Nós temos uma equipe de psicólogos que são credenciados nossos, que dão todo esse suporte aos doutores. E, por fim, mas não menos importante, o contingenciamento financeiro, né? Essa garantia financeira a partir da apólice de seguro de responsabilidade civil. E o que nós buscamos, né, dentro da nossa atividade é sempre tranquilizar o médico, né, em caso de evento adverso e uma eventual demanda judicial, nós vamos agir de forma que ele fique mais tranquilo e tenha toda a assistência. E dando sequência aí aos nossos conteúdos, nós vamos falar hoje sobre um assunto bastante interessante, que eu acredito que os médicos que têm essa veia mais empreendedora, aqueles que já prestam serviço a partir de uma PJ para tanto para os hospitais privados quanto para os entes públicos, eles já tenham ouvido falar ou conheçam alguma coisa sobre o tema. E nada melhor do que a gente trazer alguém aqui que tem bastante experiência, que é um especialista na área. Eu fico bastante contente com a sua presença, viu, Renato? De você ter aceitado o nosso convite. E eu tenho certeza que vai ser muito rico. Agradecer também todo mundo que enviou pergunta. Algumas perguntas a gente chegou a postar nos stories, mas eu acredito que é mais importante e eu acho que fica mais rico a gente também colocar essas perguntas dentro da própria live, para que o especialista possa fazer as considerações dele, né? Então, eu acho que dessa maneira vai ficar mais interessante e mais rica, tá? E o tema de hoje é o processo de licitação pública de contratação de serviços médicos, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do seu currículo, né, Renato? E depois eu passo a palavra para você, pode ser? E a gente Pode, faz aí o vamos nosso fazer dessa bate-papo maneira. tranquilo, maravilha. Então, o doutor Renato de Castro, ele é formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, no ano de 2003, tem pós-graduação em Direito Econômico pela FGV de São Paulo, mestre em Direito e Economia pela Universidade de Lisboa, milita na área do Direito Administrativo e Público há 17 anos, é bastante tempo, com atuação em escritórios de advocacia, multinacionais e órgãos públicos de São Paulo. Então, mais uma vez, obrigado, né? Agradeço aí. E passo a palavra a você para as suas considerações iniciais e depois a gente inicia já trazer algumas perguntas do pessoal e eu vou passando para você, a gente vai bater um papo muito tranquilo, bem descontraído. Legal, ótimo. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite também da GuardMed, de você, Raul, do Luiz Felipe, do Henrique, que me abriram aí esse espaço para a gente conversar um pouco. Eu acho que essa é mais um bate-papo informal, para a gente conversar um pouco sobre essa questão de licitações em serviços médicos, porque, de certa forma, sempre vem surgindo dúvidas e muitos profissionais que não têm ideia de como eles podem prestar o serviço adequadamente, né?
eles começam a nos indagar e a gente começa a auxiliá-los nesse sentido para poder participar adequadamente das licitações. Eu vou dividir um pouco a minha fala aqui, eu vou inicialmente contar um pouco vou gastar um pouco do juridiquês rapidamente, falar um pouco sobre o Sistema Único de Saúde, e contar, e aí você fique à vontade, Raul, para me interromper na hora que você achar desejável. Fica à vontade, fica à vontade. E porque aí acho que também, dentro das dúvidas que forem surgir dos médicos, a gente vai, à medida que a gente vai abordando o tema, talvez a gente também já vá tirando algumas dúvidas. Perfeito. Mas, então, começando, acho que assim, primeiro, acho que a gente sempre começa daí, né, pela Constituição Federal, ao estabelecer que a saúde pública é um direito fundamental de todo e qualquer brasileiro. E é uma atividade fim do Estado. E aí a atividade fim do Estado, na qual ele tem como atribuição, diríamos que a responsabilidade pela prestação de serviço de saúde, ela é responsabilidade tanto da União quanto dos Estados, Distrito Federal e municípios. Então é uma responsabilidade compartilhada entre os entes federativos. E via de regra, a saúde pública ela é uma responsabilidade indelegável da administração. Mas a Constituição Federal ela expôs a possibilidade de, excepcionalmente, delegar a prestação do serviço de saúde pública a entes privados. E de que forma essa delegação pode ser realizada? De acordo com a própria Constituição Federal, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que ela deve prestar o serviço de saúde de maneira complementar. Em que hipótese? O Estado não consegue, né, suprir toda a demanda de saúde. Exatamente. Então, ela não consegue abraçar, não há um Estado multilateral e um Estado que consiga dar cabo de toda a responsabilidade que ele tem de prestar um serviço público adequado. Então, em muitas medidas, há necessidade de delegar isso a entes privados para prestação do serviço. Então, ela é sempre de forma complementar. E a partir de 1990, com a publicação da Lei 8.080, que, de certa forma, regulamentou o Sistema Único de Saúde, ele viabilizou ele organizou o sistema público de saúde e ele também estabeleceu que a responsabilidade pela prestação pública de saúde é uma responsabilidade, como a própria Constituição diz, do Estado, mas também pode ser prestado pela administração pública direta ou indireta por meio de fundações e associações públicas. É o que nós chamamos aí das OS, né? Então, as OS, que são entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, elas recebem do SUS a responsabilidade da prestação do serviço de maneira indireta de prestar um determinado serviço médico em algum hospital, em algum órgão de saúde, que passa a ser responsabilidade por meio de delegação a essa OS. Então, acho que em linhas gerais, só para situá-los, a maneira com a qual a delegação é feita é desse modo, né? Eu vou pegar a título exemplificativo, nós temos hoje no estado de São Paulo, que na verdade é uma associação, a Associação Paulista de Desenvolvimento da Medicina, que é a SPDM. Ela é uma associação paulista, mas, no entanto, ela presta serviços à saúde pública em vários estados da federação. Então, ela é uma OS e ela presta serviços
por exemplo, na contratação de serviços médicos, por exemplo, do Hospital de São Paulo, a Unifesp e outros hospitais, diríamos, da cidade de São Paulo, outros estados da Federação, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas e tudo mais. Então, situando um pouco... cumprindo essa gestão, né, desses hospitais da rede pública. Exatamente. Então essas OS, elas recebem essa outorga, diríamos assim, ela tem um contrato com a administração pública, na qual ela nada mais vai fazer do que administrar aquele hospital, seja por meio de contratação de serviços, ou mesmo administrar mesmo o andamento daquele hospital. E para essa OS contratar um serviço médico, ela precisa abrir um processo de licitação. E aí que entra um pouco do nosso trabalho, que é exatamente receber a licitação e avaliar de que forma uma contratação pode ser realizada, atendendo estritamente o que está previsto nos editais de licitação. Perfeito. Eu acho que esse é um pouco do introito aí que eu gostaria de apresentar. Não, é bem importante, bem diferencial, eu diria, da gente estar conversando com você, Renato, porque você vai poder falar dos dois lados, né? Você já teve do lado de lá, já trabalhando junto a confecção dos editais, trabalhando no setor público. Então, você sabe qual é a necessidade, quais são os gargalos, quais são as dificuldades da rede pública. E aí, de uns anos para cá, né, como a gente já conversou, você vem trabalhando quase que exclusivamente no setor da área médica, mas agora do lado de cá, né, do lado do setor privado, prestando serviços para essas OS, essa rede pública. Então, acho que isso é muito rico para a gente que está escutando, e saber que você esteve dos dois lados, né? E aí, pegando o gancho aqui, eu acho que uma pergunta que chegou para nós, e acho que é uma pergunta básica de quem busca esse tipo de atividade junto ao setor público. Vou começar com as perguntas, né? Como que esses médicos, como que esses grupos médicos, essas PJs, né? Ou às vezes... mesmo para entender como é que funciona o sistema e depois se estruturar para poder concorrer, como que eles podem participar dessas licitações públicas? Como é que seria esse preparatório e como é essa participação? Eu costumo dizer que a gente começa, na verdade, de trás para frente. Geralmente, quando nós somos procurados por algum grupo de médicos que querem participar de uma licitação, a gente começa avaliando licitações anteriores que foram realizadas pelo aquele órgão público, ou mesmo uma OS, quais foram as exigências previstas nos editais. Por quê? Porque, de início, o grupo de médicos eles vão ter que constituir uma PJ específica para a prestação de serviços médicos. Então, não necessariamente nos editais, isso depende um pouco do edital para edital, mas não necessariamente há necessidade, por exemplo, de ser constituído um capital enorme para poder prestar um serviço médico. Tá? Na verdade, o grupo de médicos, ao constituir uma PJ, ele tem que estritamente observar, tem que ter todas as certidões em mãos, tem que ter toda a PJ organizada para que ela consiga atender a todos os pré-requisitos previstos no edital. Então, isso seja ele da parte... Vai ser uma das perguntas também. Quais são os requisitos ali, né? Mas continua. Só fiz um parênteses aqui, Renato. Sim. Então, assim, ela tem que ser constituída de maneira regular, ela tem que estar com todas as certidões e comprovações de qualificação do seu corpo clínico. Então, por exemplo, vamos lá, um grupo de médicos que pretende
participar de uma licitação para o serviço de anestesia. Nesse caso, o grupo, a PJ, ela tem que apresentar as certidões dela, os documentos que atestem a regularidade dela, junto, por exemplo, ao CRM. Ela tem que demonstrar experiência no setor licitado. O que isso significa? Que os médicos que vão prestar o serviço de anestesia, que eles tenham lá os comprovantes de que ele tem residência médica, ele tem especialização na área, um mestrado, um doutorado ou coisa parecida. Seria uma habilitação. Tem toda a parte da habilitação técnica, tem a parte da habilitação jurídica e tem a habilitação econômico-financeira, que é demonstrar que financeiramente a empresa não detém dívidas que possam inviabilizar a prestação do serviço adequadamente. Então, esses seriam inicialmente as exigências que os editais prevêem, de um modo geral, de um grosso modo, a todas as empresas que pretendem participar de uma licitação médica. Bacana, perfeito, Renato. E aí eu queria saber uma pergunta, eu queria saber de você, né, uma pergunta que chegou também, e é uma dúvida bem recorrente, assim, né, porque, eu quero participar de uma concorrência, de uma licitação, e até amigos médicos, enfim, clientes, às vezes esse assunto surge, né. E uma dúvida grande é assim, poxa, beleza, eu quero participar, eu já tenho uma PJ, minha PJ está em dia, eu tenho a especialidade, eu tenho como comprovar, tenho certidões, enfim. Agora, como que eu fico sabendo dos editais? Por onde eu procuro? Qual é o caminho? Eu preciso abrir jornal todos os dias? Eu tenho algum caminho mais fácil para conseguir compilar essas informações e ver o que seria melhor para mim? Como é que funciona na prática isso, Renato? A gente tem alguns caminhos. Um caminho número 1 é que toda e qualquer licitação pública tem que ser dada de forma transparente a publicidade daquele edital. Então, se um hospital, por exemplo, Pirajussara, um hospital público vai licitar uma determinada atividade, cardiologia, anestesia, ortopedia, ela vai colocar no site, por exemplo, da SPDM, que é uma OS que é a responsável pela organização desse hospital. Ela vai simplesmente colocar no site dela, vai divulgar, dar publicidade para que as pessoas interessadas, aí quando eu falo pessoas, eu falo das pessoas jurídicas, obviamente, interessadas em participar do edital, tenham conhecimento dos seus termos e possam participar por meio da habilitação técnica e posteriormente entrega dos documentos necessários, tá? Então ele precisaria... Então um primeiro modo seria a publicidade pela própria internet, na ferramenta da AOS, ou mesmo Diário Oficial da União. Tem que ser dado de forma transparente a publicidade da realização desse edital. Então esse é o primeiro... Então, o primeiro caminho seria a SPDM, no próprio site da OS. Outro caminho seria por meio na publicação no Diário Oficial do Estado, da União ou do município, dependendo do grau do tipo de hospital que se é federal, estadual ou municipal. A prefeitura do município responsável também pode dar publicidade, enfim, e também pode ser também em jornais de grande circulação. Bacana. Ele precisa ficar, então, vamos dizer, buscando site a site. Existe hoje com a tecnologia, e a gente vê bastante coisa, existem ferramentas ou que sejam pagas, que ele possa unir esses dados, que consiga trazer essas informações, ou isso ainda está muito incipiente nesse ramo? Como tá? Na verdade, sim, obviamente existem empresas especializadas em apresentar, fazer esse filtro.
eu, por exemplo, eu tenho cadastrado, eu recebo diariamente diversas publicações da realização de editais de licitação de contratação de serviços médicos. Então, a gente está sempre acompanhando todas essas movimentações. E também tem uma questão que é a seguinte: os próprios médicos, quando prestam um determinado serviço no hospital, eles ficam também sabendo. Olha, vai abrir uma licitação no hospital daqui a um mês, daqui a 15 dias. Então, geralmente, eles também ficam sabendo, tá? Então, quando, nesse caso, você pode acompanhar no próprio hospital, ou mesmo ter aí ferramentas ou escritórios que possam auxiliá-lo na localização desses editais que sejam de seu interesse. Bacana. Corta um caminho, né? Já corta bastante o caminho. Isso, precisa buscar esse tipo de facilidade, né? Com certeza. E assim, a gente fala muito das exigências, né, de um processo público, de você ter a concorrência e tudo mais. Agora, existe a possibilidade, e se existe, qual é, de não haver licitação para uma eventual contratação no serviço público, nessa área médica, Renato? Olha, existem algumas situações de inexigibilidade, né? Mas tem que ser comprovadamente, tem que ser comprovado, na verdade, que não há possibilidade de concorrência para uma determinada atividade. Então, tem que ser uma coisa muito específica, e a hipótese da Lei 8666, que é a Lei de Licitações, é que não haja concorrência naquele setor, ou naquele determinada atividade. Ou seja, é uma coisa tão específica que poucas pessoas ou poucas empresas têm a possibilidade de prestar. Vamos dar o exemplo aí das vacinas da Covid. Nós teremos aí 3 empresas que provavelmente vão fornecer as vacinas para a população brasileira, que a gente fica sabendo, é a vacina lá de Oxford, a vacina da americana e a vacina chinesa. E, obviamente, hoje é o que todo mundo procura, o mundo inteiro está à procura, e você vai ter 3 empresas. Então, nesse caso, não tem como ter concorrência, né? Uhum. Não tem como ter concorrência, são só 3 empresas que terão aquela determinada vacina para conseguir atender a população brasileira. Vamos pensando aí num aparelho de robótica que tem um profissional no Brasil que seja habilitado a operar aquele mecanismo que é super, ultra tecnológico, e não tem como fazer uma concorrência, porque 1 ou 2 conseguem fazer isso no Brasil. Né? Então, essa eu enxergo essa como uma possibilidade. Mais uma vez eu digo, isso é em situações ultra excepcionais. Obviamente a administração pública, aí conhecendo um pouco do outro lado do balcão, como você mencionou, com a minha experiência que eu trabalhei como ex-funcionário da administração pública, a Procuradoria-Geral do Estado, do município ou da União, eles não gostam, e tem que ser muito, muito bem detalhado e explicado o porquê dessa inexigibilidade. Não é algo simples, mas, uma vez comprovado, pode ser que não seja necessário ou possível a realização de um pregão ou de uma licitação. Imagino que o Ministério Público fique bem atento a isso. Tribunais de contas, né? Exatamente. Claro. Ficam de olho nisso, por isso que tem que ser muito bem justificado. Tá, não, maravilha. E aí, agora é uma pergunta mais, vamos dizer, para pegar o pulo do gato, eu diria assim. Quais assim, as maiores dificuldades, quais os maiores problemas
né, que você vê no seu dia a dia, tanto na área médica, assim, na área técnica, vamos dizer, na hora de você se habilitar, ou na hora de concorrer ao processo, ou até em questão de sistema, você precisa fazer upload do documento, o sistema dá problema, prazos, como é que está isso no seu dia a dia, Renato? Eu acho que isso depende muito do caso a caso. Eu conheço uma lei que ela é absoluta, que é a tal da lei de Murphy. Quando se quer fazer tudo de última hora, geralmente acontece problema de upload, geralmente você não consegue colocar um documento, e já aconteceu, inclusive, eu posso dizer que eu tive a sorte de advogar para um grupo de médicos porque eles foram inabilitados, porque eles não conseguiram subir os documentos no tempo hábil para participar daquela licitação. E aí eles viram que efetivamente precisavam ter um apoio técnico e jurídico de uma pessoa que conheça um pouco mais sobre licitações. Então eu posso dizer que tem um pouco de tudo. E isso eu já vi problemas técnicos, efetivamente, de colocar em cima da hora um determinado material e dar problema na internet e não conseguir carregar. Já vi, por exemplo, também é bem comum, às vezes a licitação demora muito tempo e um determinado documento que tem prazo de validade, ele acaba ficando vencido e aquele documento já foi encaminhado e encaminha com um documento errado. E por causa de um documento, eu costumo dizer que eu sou contratado para inabilitar um cliente. O que isso significa? Eu vou olhar os problemas, os defeitos da documentação do meu cliente para que ele não seja inabilitado naquela licitação. Então, a minha responsabilidade, de fato, ficar olhando assim, com muito detalhamento toda a documentação do cliente para que ele não seja inabilitado. E esse é o tipo da situação que na hora dos 45 do segundo tempo, que precisa entregar a documentação, às vezes acaba passando e ele é inabilitado, ele pode ser inabilitado. Tá? Às vezes pode ser uma bobagem, como por exemplo, esquecimento de dar o visto numa página. De vistar uma página. E você pode ser inabilitado. Detalhe, né? É muito detalhe. Por isso que eu falo. Eu entendo que, assim, às vezes os grupos de médicos que nos procuram, eles ficam com uma série de indagações. Será que vale a pena eu contratar? Será que não vale a pena? Mas, no final das contas, quando ele é sagrado como vencedor daquela licitação e consegue o contrato que ele deseja, acaba valendo tudo a pena. Obviamente, a gente não tem uma responsabilidade ou uma obrigação de fim, ou seja, que o nosso cliente vá ganhar aquela licitação. A nossa obrigação é de meio como advogado. Mas a gente tem a obrigação de avaliar, do ponto de vista jurídico, se todos os documentos necessários para participar de uma licitação estão ali descritos, né? Então, acho que isso é um pouco do viés do nosso trabalho. E a gente, assim, tem experiência na nossa área aqui, mas de grupos grandes, né? Grupos de 100, 150 médicos. Eu imagino você fazer todo esse trabalho detalhado de 100 médicos que, por vezes, são sócios da empresa, né, com mais ou menos cotas, enfim, com administração ou não, mas que o erro de um deles, de um documento, pode inabilitá-los, né? Acho que é importante você falar isso, pegando esse gancho. Ou mesmo a falta de um documento, né? Porque não adianta nada você colocar lá numa lista, uma empresa coloca lá 150 médicos que são neurocirurgiões, vão participar de uma determinada licitação, está lá no rol de profissionais que vão prestar o serviço. E chega na hora de entregar,
está faltando o diploma de médico de um, está faltando o diploma da especialidade do outro, do mestrado, do doutorado do outro, e por causa de uma certidão, de um diploma que não é entregue, você pode inabilitar o grupo inteiro. Não adianta O colocar grupo na mão inteiro do é inabilitado. estagiário. Exato. Então, tem certas situações que, de fato, você precisa levar com muita seriedade para que, se você quer prestar o serviço com segurança e que seja sagrado vencedor, precisa ser observado uma série de pré-requisitos, e que não são poucos, que estão previstos nos editais de licitação. Eu acho que todo esse trabalho também é importante, não só para você habilitar os seus clientes, né? Então não ter nenhum tipo de problema desse, mas também, posteriormente, você eventualmente impugnar um edital ou impugnar um outro vencedor, né? Por falta de algum tipo de requisito, né? Você pode trabalhar Sim, dessa maneira também, ou estou enganado? sim. Não, de forma alguma. Imagine que a gente está advogando para um grupo de médicos que eles ficaram na segunda colocação. E aí vai um pouco do nosso trabalho de avaliar a parte documental do primeiro colocado. Porque, eventualmente, ele pode ter sagrado ter a primeira colocação, colocou uma série de custos ali que o meu cliente ficou em segundo lugar, não considerou, mas ele pode ter uma série de documentos que ele não apresentou. E aí você consegue inabilitar o primeiro colocado e colocar o seu cliente como vencedor, Marcação automaticamente. em cima, né? Exato. Então, assim, eu, nesses 17 anos de atuação em direito público, eu vi um pouco de tudo, e tudo que é tipo de licitação. Desde licitação de um serviço bilionário, como fornecimento de saneamento básico, ou mesmo uma outorga de uma concessão de um serviço portuário, mas, de certa forma, a lógica é um pouco a mesma. A diferença é o tamanho dos atores. Uma coisa é você entrar no jogo de futebol de várzea. Outra coisa é você entrar num campo de futebol com só profissionais, Sim. com gente grande. E eu já atuei em licitações com um corpo jurídico que deviam ter, de um lado, 30 advogados, de outro lado, outros 30, e 5, 6 grupos de clientes desse modo. E eles, se você deixar passar, o outro vai ver. Então, por isso que licitação tem que ter muita atenção, tem que ter muita calma, e quanto antes o grupo de médicos começar a se preparar para participar de uma licitação, melhor. Porque a gente sabe, como advogados, que documentação e determinados documentos e alguns órgãos públicos são demorados para se obter. Então, o timing, o relógio começa a correr muito antes da realização da licitação. Porque é curioso isso, né? Mas quando, nas últimas licitações que a gente tem visto de contratação de serviços médicos, a gente vê um prazo muito exíguo da administração pública para apresentação dos documentos. Ou seja, se você não, às vezes 2 semanas para apresentar e se habilitar para aquele edital. Ou seja, se o grupo de médicos não começou a fazer o dever de casa dele, organizando a empresa, organizando a parte documental, ele não tem condição de atuar. Ele não vai reunir a documentação necessária para participar. Se ele tiver já com uma empresa mais ou menos redonda ali, com esse objetivo de participar, em 2 semanas ele consegue recolher toda essa documentação? Sim, exatamente. Se ele já tiver com a documentação prévia bem adiantada, é um tempo suficiente. Obviamente que em determinadas circunstâncias pode ser até solicitado um prazo adicional à administração pública para poder participar. Falar, olha,
Vamos pensar, né, no momento agora que a gente está vivendo, com uma pandemia, com uma série de dificuldades de obtenção de documentos em órgãos públicos. A gente pode justificadamente falar para a administração, olha, esses 14 dias não são suficientes. A gente precisa de um prazo adicional para reunir a documentação e participar. E diríamos que para a administração pública, quanto mais empresas participando, maior a concorrência, maior a possibilidade de obtenção de um serviço de qualidade com menor preço, e também pensando já nos tribunais de conta, Ministério Público, fica um processo muito mais transparente e justificável do ponto de vista jurídico, né? Fiz uma licitação, teve cinco empresas que concorreram, a que teve o melhor preço foi a XYZ. E foi por isso que eles foram os vencedores. Melhor. Para a administração pública, às vezes nem sempre é a melhor lógica de obtenção de um serviço com menor preço, mas nessa lógica do menor preço, quanto maior a concorrência, melhor. Sim. Né? Então, maravilha. Eu acho que o que você está falando aí é muito a realidade, né? Tem Sim. muita teoria, tem uma lei enorme da 8666, você tem toda a legislação de direito público, mas na prática, quem não mexe com o ramo não vai saber o detalhe. E é o que você falou, na minha percepção aqui de tudo que você está falando, o principal é o trabalho preventivo, vamos dizer assim, entrando um pouco na área médica, né, profilático. Exato. Aquele que está com a ideia de participar, a gente vê, né, assim, uma empresa, por exemplo, de médicos, que presta serviço em vários hospitais públicos, né? Então a gente vê que essa empresa está habituada em participar, ela Exatamente. sempre vai ter que estar, provavelmente ela vai estar com um escritório de advocacia assessorando e vai ter que sempre estar atenta à parte documental. Por quê? Abriu uma licitação hoje, eu já estou com a documentação pronta. Ou 90% da licitação pronta, uma ou outra que eu preciso atualizar. Esse é o melhor dos mundos. Porque, efetivamente, às vezes, não dá tempo. A melhor dica que a gente pode dar para esses grupos de médicos é: olhem de trás para frente. Comecem a se preocupar na parte documental com antecedência. Porque quando publicar o edital de licitação, não dá tempo. É muito pouco tempo. O telefone deve tocar depois do edital publicado, né, Renato? Exatamente. Às vezes já aconteceu de tocar, porque, olha, fomos inabilitados. E agora? O que a gente faz? Né? Entro com pedido de impugnação, o que eu posso fazer? Entro com mandado de segurança, o que a gente pode fazer? Que a gente não pode perder esse serviço. Isso também acontece. Aí vai das estratégias ali naquele momento, né? Aí vai da habilidade do advogado, né? Com certeza. Exato. O Luiz Felipe e eu temos uma experiência que foi muito curiosa, que em uma determinada situação vieram 2 grupos de médicos, cada um com sua especialidade, eles se reuniram conosco, perguntaram, olha, vai ter licitação assim, eles já sabiam no hospital que ocorreria dali um tempo uma licitação, que eles precisariam se organizar para participar. Pois bem, um dos grupos de médicos acabou nos contratando e o outro não nos contratou. Eu acho que eles não contrataram, talvez arrumaram um contador lá e foram participar da licitação. Aí o resultado a gente já sabe. O desfecho, a licitação que a gente participou, graças a Deus, deu tudo certo. Nosso cliente foi habilitado, sagrou-se vencedor e conseguiu o contrato com aquele hospital.
Aquele grupo de médico que resolveu não nos contratar, a gente nem fez ali uma reza brava para eles não Não fez mais vencerem. Não é vingar. isso, pelo contrário. Mas não ganhou, porque foi inabilitado. Teve um problema lá que eles acabaram sendo inabilitados e não ficaram com o serviço. Tá? Então isso é comum. E mais uma vez é por isso que a gente reforça que é importante para participar dessas licitações ter ali pessoas que conheçam, que tenham experiência no setor para poder atuar na licitação da melhor forma possível e se entender que o preço que está ali é adequado para ele, conseguir vencer a licitação. Não, Agora, por causa de, às vezes, linha. inexperiência ou problemas documentais, a empresa acaba sendo inabilitada por uma bobagem. A gente recebeu uma pergunta aqui assim, eu preciso de um advogado ou é apenas recomendado? Recomendado, a gente recomenda. Dessa linha aí, o teu raciocínio, até porque, parece que assim, já respondeu a pergunta, né? Médico é muito ocupado, médico tem trabalho em diversos hospitais, dá aula, eles não têm a obrigação de conhecer isso. Então, nada mais adequado do que você outorgar uma pessoa ou um grupo de advogados que tenham experiência naquele setor para te dar uma assessoria e participar de uma forma tranquila da licitação. Eu penso desse modo. Sim, sim, sim. E né? Renato, tem assim, dentro do teu dia a dia, se acompanha muito, né? Você já colocou aqui para nós também que acompanha diariamente, recebe, assina a ferramenta, né? Que compilam os dados aí das informações de novos editais, das especialidades. E na tua visão, tem algo aqui em São Paulo, né? Vamos falar da realidade direta nossa aqui. Na tua visão, tem alguma especialidade ou algumas especialidades que são mais licitadas, que acabam tendo, vamos dizer, em todos os hospitais, determinadas especialidades elas precisam ter? Porque a gente sabe que, às vezes, a depender do porte do hospital, ou porte da instituição lá de saúde, algumas especialidades, às vezes, eles não têm, né? Eles têm só um sobreaviso, algum outro tipo de sistema. E então você tem essa informação assim na tua experiência mesmo, claro, né? Acho que isso, na verdade, assim, de um modo geral, isso obviamente alguns serviços são muito comuns serem licitados, como clínica geral e ortopedia, tá? Mas isso depende muito da demanda do próprio hospital. Então, a gente, na verdade, vê um pouco de tudo. A gente vê de neurologia, ortopedia, cardiologia, clínica médica. Então, isso na verdade, eu não poderia te dizer qual é o que é mais licitado ou o que é mais comum. A gente vê um pouco de tudo, tá? Tudo que é tipo de licitação de serviço médico. Anestesia a gente vê bastante, mas de um modo geral é isso que eu consigo visualizar com um pouco mais de clareza. Mas a gente vê de todas as atividades, de todas as especializações médicas. Isso depende muito do hospital e da demanda do hospital na contratação daquela determinada especialidade ou de uma outra especialidade. Até de equipamento, né? De infraestrutura. Sim. É muito comum ter tomada de preço para eles averiguarem os preços para determinados equipamentos, compra de estente, compra às vezes até de telha para hospital, coisa parecida, sabe? Então coisas pequenas, mas falando de serviços médicos, tem de todas as especialidades. Tem campo para todo mundo, sem dúvida nenhuma. Bacana.
A gente imagina, por exemplo, uma hemodiálise ou uma oncologia que você precisa primeiro ter uma estrutura, né, para depois Sim, licitar o serviço, imagino eu. E aí sim, acaba exatamente. afunilando para aqueles determinados hospitais, né? Então aí que é a importância de você estar monitorando também, né? Exato, exato. Então, oncologia também. Oncologia, pediatria, ortopedia, clínica médica, cardiologia. A gente vê de tudo que é tipo de especialidade. Tem uma É, pergunta, enfim, vou pegar um gancho aqui de especialidades. exames laboratoriais. Para exames podem ser requisitos para habilitação. Peraí, deixa eu ver se eu consigo puxar. Prestação de serviços laboratoriais, em termos de requisitos de habilitação, é similar à licitação de serviços públicos médicos? Ou seja, eu acredito que ela deva estar falando aqui, a Amanda, sobre biomédico, por exemplo, né? Ou farmacêutico, mas eu acredito mais os biomédicos que vão fazer a análise dos exames, né, laboratoriais. Funciona da mesma maneira, né, Renato? Olha, A eu questão particularmente da eu prestação nunca de vi uma serviço. licitação dessa área. Mas se é um serviço que é contratado por um órgão público e tem que ser feita por meio de licitação, acredito que não vai ser diferente, não. Tá? Vai ter necessidade de ter toda a parte de habilitação técnica, habilitação jurídica, habilitação da empresa como um todo para poder participar da licitação. Agora, a empresa, acho que a gente até falou disso, mas eu vou fazer duas perguntas em uma só, né, para a gente ir afunilando aqui o nosso papo. A gente Sim. está com quase 50 minutos aqui, Bateu, mas foi rápido, está sendo rápido. foi rápido. A empresa, ela pode estar habilitada a concorrer a mais de uma licitação ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta. Então, eu posso prestar o serviço num hospital e a minha empresa prestar serviço em outro hospital? Essa é uma pergunta. E a outra é se existe algum requisito de tempo, por exemplo, de eu ter uma pessoa jurídica formada para poder concorrer. Por exemplo, eu preciso abre uma licitação, mas as empresas para concorrer elas precisam ter no mínimo 2 anos de atuação. Digo isso porque alguns convênios, eu não sei atualmente se isso mudou, mas da vivência que eu já tive, eles, para os médicos serem credenciados, eles exigiam, médicos e outras especialidades, outras profissões da área de saúde, eles exigiam, por exemplo, 2, 3 anos de formado e tudo mais. Na licitação isso acontece? Ou eu consigo, por exemplo, abrir um edital, ou eu falo assim, eu vou montar uma empresa para concorrer, e dali uma semana um edital abre, eu consigo concorrer? Como é que funciona essa parte, essa questão de prestar serviço em mais de um órgão público, ou mais de um ente público, e de você ter uma bagagem, um tempo pregresso de pessoa jurídica em atividade? Vamos lá, vamos por partes, então. Com relação à sua primeira pergunta, se pode ser prestado em 2 ou mais hospitais públicos. O importante pode, desde que aquele grupo de médicos comprove que ele consegue tecnicamente cumprir estritamente o que está previsto no edital. O que isso significa? Ele tem um plano de trabalho que o hospital deseja a contratação. Então ele vai ter que ter um corpo número, vai ter que ter no seu corpo técnico um número de médicos necessários, mínimos, para atender aquele hospital. 24/7. Então, se ele conseguir comprovar que ele tem como atender 2 hospitais, 3, 4, 5, integralmente, sim, ele pode atuar em diversos hospitais. Não há nenhum óbice nesse sentido. O mais importante é que ele consiga demonstrar que ele cumpre com todos os itens do edital, com todas as exigências do edital.
E aí, indo dentro dessas questões da exigência do edital, eu posso, respondendo ela, a sua segunda pergunta, se o edital prevê uma experiência prévia mínima. Isso, na verdade, depende, tá? Não é regra. Eu já vi editais que ele estabeleceu o seguinte, olha, os médicos precisam ter o CRM, precisa me apresentar, portanto, o CRM e o diploma médico. E uma especialidade, tá? Que demonstre que aquele médico tem capacidade de operar como um cardiologista, por exemplo. Então, já vi também no próprio edital falando, ou você me apresenta esse título de especialista, ou você me apresenta uma experiência prévia no setor de 3 anos. Ou um ou outro. Não cumulativamente. Então, se eu tenho uma especialidade, eu não preciso demonstrar minha experiência de 5 anos, mas se eu tenho, por exemplo, se eu tenho como comprovar os 5 anos de experiência, eu não preciso ter a especialidade, porventura. Entendi. Entendeu? Isso vai sempre ser norteado pela regra do edital, né? Exatamente. Pode ser que o edital não tenha essa previsão, mas, via de regra, ele estabelece a necessidade de você ter ali como comprovar que o médico tem a especialidade aderente àquele serviço que vai ser licitado. Então, se o serviço licitado vai ser de ortopedia, não adianta nada o cara ter especialidade de cardiologia. Sim. Entendeu? Acho que agora, tem que tomar um pouco de cuidado, porque determinados editais, e aí a importância também da gente ter a visão aí do advogado, determinados editais às vezes carregam demais, ou até posso dizer injustificadamente, nas exigências dos licitantes. E ao fazer isso, ele pode estar cometendo um desvio de finalidade pública. E pode até causar uma impugnação daquele edital. Ele tem que ser refeito. Precisa ser justificado, né, do porquê que está sendo colocando aquela exigência. Uhum. Entendeu? Isso passa pelo trabalho também da análise do advogado, né? Exatamente. Então, a gente já encontrou ali algumas jabuticabas e alguns editais que a gente falou, peraí, isso aqui não faz o menor sentido tá nesse edital, isso você está limitando enormemente a concorrência, a participação de mais empresas daquela licitação, de maneira injustificada, então vamos impugnar. Porque provavelmente, ao fazer isso, vai ter uma empresa ou 2 empresas que conseguem cumprir com todos os pré-requisitos do edital. O resto fica fora. Certo, perfeito. Entendo como justificável você falar, eu vou contratar um serviço de ortopedia e o cara ter uma especialidade na área de ortopedia. Perfeito. Sim. Agora, você colocar mais obrigações ali, e aí vai ter que ser uma análise mesmo do caso a caso, de maneira injustificada, isso pode causar certamente uma impugnação. E essa análise ali, eu acho que além de jurídica, né, ela também passa por um pouco da área médica, né? Eu acho que você pode falar muito melhor na hora de analisar toda a dúvida, você tem que ter um respaldo técnico, né, do médico especialista que vai te falar, pô, isso daqui, essa exigência aqui realmente ela está muito fora. E aí vai fazer a melhor estratégia, né? Se é impugnar, se é buscar a habilitação da mesma maneira. E essa questão da especialidade, eu acho que só fazendo um parênteses aqui,
existe a questão da residência médica, né? E também o Sim. título de especialista. Então, tem algumas especialidades que as sociedades, elas têm a prova de especialista, que é uma prova muito difícil, né? A gente vê os médicos aí estudando bastante para poder ter esse título da prova de especialista. E os editais, em algum momento, podem solicitar não só a residência médica, mas também o título, né? E isso, às vezes, acaba limitando, né? Eu já vi um caso, por exemplo, de ter um edital que cobrou que no corpo de médicos fosse apresentado ao menos um médico com doutoramento, tá? E nessas horas é muito engraçado, porque aconteceu da gente, eu advoguei para um grupo de médicos que tinham, na verdade, dentro lá de seus 40 médicos, tinham 2 com doutoramento. E a gente tinha até colocado uma das médicas que estava com doutoramento, a gente tinha colocado ela no edital, e ela não encontrou o diploma de doutorado dela. Então, a gente teve que, na última hora, falar assim, peraí, você vai ter que sair, vou ter que arrumar um outro, porque ele encontrou o diploma de doutorado. Então... Mas a exigência não coube impugnar, não coube impugnação. digamos que aí você vai ter, aí vai depender um pouco do seu ponto de vista. Eu acho que essa poderia até ser uma questão que, se o meu cliente não conseguisse atender aquele item do edital, eu poderia pedir justificativa da administração pública ou até mesmo impugnar. Porque se o meu cliente não conseguisse atender, mas ele tem lá, digamos, 35 médicos, cada médico, todos os 35 com uma especialidade na área, a área fim que vai ser licitada. E não tem um doutor, qual o problema disso? Não vejo qual o problema disso. Até porque eventualmente não é área acadêmica, né? Exato, exatamente. É uma área de prestação de serviço. Exatamente. Exatamente. Então a gente já viu um pouco de tudo, mas via de regra, isso a gente viu já ter em alguns editais, mas normalmente não tem essa previsão, tá? Bacana. Renato, eu vou fazer aqui as considerações finais. A gente já está aí quase 1 hora, então acho que a gente pode marcar eventualmente no futuro um outro bate-papo desse. Eu acho que foi bem rico, com bastante informação interessante e importante, né? Os detalhes, o problema está nos detalhes, né? Sim, então, sem dúvida nenhuma. Licitações é no detalhe. Eu quero agradecer muito, né, o seu tempo, tá, de sentar aqui com a gente e fazer um bate-papo tranquilo e bem técnico, né? Isso é importante. E eu queria que você terminasse aí, fazendo suas considerações finais, dando alguma dica, se você acha que cabe, uma frase, o que você achar mais pertinente, Renato, para a gente encerrar. E mais uma vez, muito obrigado. Conte conosco aí no que precisar também, viu? Pô, eu é que agradeço, Raul. Eu acho que esse é um tipo de espaço sempre muito interessante e importante para a gente conversar, trocar ideias, porque sem dúvida nenhuma é muito enriquecedor, tanto para mim, eu espero que também para os heróis aí que nos ouviram, eles tenham conseguido absorver alguma coisa do que a gente disse aqui. Ela vai ficar, né, a live no nosso IGTV, tá? Só um parênteses, ela vai ficar salva ali. Então, o pessoal que... Dizer também que me coloco... Tá ótimo. Dizer que também eu estou à disposição, caso alguém que não tenha podido participar hoje, que tenha alguma dúvida, pode nos contactar, você tem aí nossos contatos, pode passar para a gente. E que foi um grande prazer, foi um bate-papo aqui mesmo,
a gente nem viu essa 1 hora passar e sempre muito enriquecedor para mim. Mais uma vez, eu me coloco à disposição de todos e agradecer e desejar uma boa noite a todo mundo aí e também o meu agradecimento à GuardMed pelo espaço que nos forneceu aí de bater um papo aí sobre um assunto tão relevante aí na área de saúde pública. E a dica? Vai deixar uma dica aqui? Procure um advogado, você não vai se arrepender. Muito bom. Para participar de uma licitação pública é coisa séria. Faça o que tiver que fazer, mas faça com um grau de segurança maior para que surpresas não aconteçam. E a gente que está aí há muito tempo nesse setor, a gente sabe que essas surpresas sempre acontecem quando a gente menos espera. Então, se quer participar de uma licitação, vá atrás disso. Às vezes é uma oportunidade que ele só vai ter depois de 2, 3, 4, 5 anos, né? Então, exato. É bem por aí. Exato. E eu acho que para o médico também, quando ele consegue assinar, quando ele é contratado, quando ele tem um contrato formalizado com a administração pública, ele tem uma previsibilidade, ele fica muito mais seguro, pelo menos pelo prazo de 1 ano, às vezes prorrogáveis até os 50 meses, né? Que acho que é o máximo que é previsto na legislação, ele fica seguro, ele tem uma previsão. E ele tira essa insegurança que dá prestar um serviço a um hospital ou a um órgão público sem ter um contrato que balize ali a sua atuação. Maravilha, perfeito, Renato. Eu quero agradecer aos que participaram e, como eu disse, a live vai ficar salva no nosso perfil aí do Instagram. Então, quem quiser posteriormente ver, tirar dúvida, a gente está aberto, tem o direct aí para poder enviar qualquer tipo de questionamento, a gente envia para o Renato, enfim. Isso. E teremos outros assuntos também no nosso cronograma, agora entrando final de ano e ano que vem, mas bastante conteúdo interessante, voltado sempre para essa área de proteção e de empreendimento, sempre na área médica, né? Então, eu deixo aí a nossa... Vamos dizer, o nosso agradecimento e também a gente finaliza aqui com um cronograma final para até o meio do ano que vem. Então, a gente... Que legal. Vai ser bem bacana. Excelente. Ok, Renato. Então, tá bom. Tá bom, um abraço a todos e uma boa noite, viu? Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.